Tá, eu vou então. Bom, vamos começar então. Eu vou trabalhar com vocês, então, uma das obras, né, do vestibular da UFPR. Eu sou a Bruna Rafaeli, sou mestranda em filosofia pela UFPR e fiz graduação lá também. E o livrinho que a gente vai trabalhar é esse aqui, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Como a Gabi falou, é uma baita obra, dá para pensar muita coisa a partir dela. E ela envolve também muitas questões, muitos temas filosóficos, por isso que ela é considerada filosófica também, entre outras coisas. E às vezes, né, algumas pessoas acham que isso não é verdade, mas é porque não fica tão evidente, né? Porque, digamos, a maneira do autor escrever e de discutir os assuntos não é a maneira canônica, ocidental e etc. Mas como eu vou tentar mostrar para vocês, tem vários temas assim tradicionais, digamos assim, da discussão filosófica que são mencionados, são discutidos pelo autor. E aí, então, só para começar, né, com vocês, eu vou agora para a apresentação aqui. Quem é Ailton Krenak? Né? Vamos começar apresentando o autor, então. Deixa eu ver como é que... Aí. Bom, então, quem é o Ailton Krenak? Né? A gente tem aqui no finalzinho do livro, depois das referências e tudo mais, a gente tem uma parte que se chama Sobre o Autor. E aí, né, nessa parte, vocês podem saber, então, quem é o Krenak. Né? E o Krenak nasceu em 53, na região do Vale do Rio Doce, que é um território onde fica o território do povo Krenak. Né? E recentemente, né, uns anos atrás, não sei se vocês lembram, mas aconteceu aquela tragédia, né, lá em Minas Gerais, a tragédia de Brumadinho, em que a mineradora Vale do Rio Doce derrubou não, né? Estourou lá a barragem por falta de cuidados, falta de manutenção e etc. Né? Falta de levar a sério, né, a segurança tanto daquele território quanto das pessoas indígenas ou não que moravam por lá. Houve o rompimento daquela barragem e isso gerou, né, uma tragédia, digamos, que é até difícil de dimensionar, né? Tanto a nível humano, né, as perdas das pessoas que morreram, etc., quanto a nível, né, ecológico, natural, né, perda de biodiversidade, os rios foram contaminados, a lama, né, da barragem foi parar até nos oceanos, né, porque os rios, eles, né, acabam saindo nos oceanos, e então as consequências, né, são até difíceis da gente mensurar, de tanto que aquela tragédia afetou, né, tanto ecologicamente quanto humanamente. Né? E aí a gente já pode começar a pensar essa separação que a gente costuma fazer, né? Principalmente a partir da modernidade, entre humanidade e natureza, que é o tema que mais se destaca, né, nessa obra do Ailton Krenak. E aí, né, como continuando a falar do Krenak, né, ele é um grande ativista do movimento indígena, né? Ele organizou a Aliança dos Povos da Floresta, e ele foi, né, um líder que contribuiu especialmente, né, para a Constituição de 1998. Essa foto que tem aqui, né, do lado esquerdo do slide, é o Krenak na Assembleia Constituinte, né, que foi uma das assembleias, né, que discutiram a Constituição que a gente tem hoje, né, no período da redemocratização do Brasil. E então o Krenak, né, acho que tem no YouTube, vocês conseguem encontrar esse discurso do Krenak. Ele faz um discurso, né, em defesa das terras indígenas, da população indígena, e ele é o responsável, né, pela conquista, responsável não pela conquista, né, mas ele representou, né, lá no Congresso essa conquista do que eles chamam de capítulo dos índios na Constituição, que é onde, né, se determina por lei que se deve garantir, né, a demarcação das terras indígenas. Embora essa seja, né, uma luta constante, uma luta até hoje dos povos indígenas, porque as suas terras continuam a ser invadidas, a ser especuladas, né, por garimpeiros, pelo pessoal do agronegócio, né.
E as consequências a gente está sentindo, né, mais do que nunca hoje, com, por exemplo, né, a nuvem de fumaça que veio parar aqui no Paraná por causa das queimadas lá na Amazônia, e que a gente conseguiu sentir, né, não só o cheiro, mas ver essa fumaça no céu, né, e, e sentir também, né, acho que especialmente esse ano, né, o caos climático que a gente está vivendo, porque a gente não tem mais estações, né, a gente passa por uns dias de frio muito intenso, uns dias de calor muito intenso, tem uma variação, né, do clima que nunca, acho que nunca aconteceu com tanta intensidade como agora. E aí essa foto, né, que a gente tem aqui à direita do Krenak é o Krenak com aquela farda, né, da Academia Brasileira de Letras, porque recentemente ele foi, né, condecorado, lá ele recebeu uma cadeira na Academia Brasileira de Letras por conta dessas suas obras que são muito importantes, né, para a literatura, e aí, né, na Academia Brasileira de Letras não participam só escritores de literatura, né, de romances, poesia, etc., mas também, né, historiadores, enfim, qualquer escritor, né, para resumir. Então, o Krenak também foi contemplado, né, com uma cadeira lá, que é uma coisa muito importante, né, para esse mundo dos escritores. É o mais alto que se pode chegar, digamos assim. E o discurso do Krenak também, quando ele recebeu essa cadeira, foi bastante interessante, porque ele questionou muitas coisas durante o discurso e, digamos, desconstruiu toda aquela formalidade, né, que existe nesses ambientes. E aí essa foto aqui é interessante, né, porque mostra o Krenak com essa farda, ao mesmo tempo, num jardim, né, na natureza, mostrando que, né, o indígena não deixa de ser indígena por estar em contato com a civilização. Contato é diferente de assimilação, né, de você ser assimilado pela civilização. O contato é como se fosse a confluência, né, que o Antônio Bispo dos Santos, que é um outro autor bastante interessante também, embora não esteja no vestibular, né, mas ele é um quilombola, e ele tem essa obra aqui, entre outras, né, que é A Terra Dá, a Terra Quer, que é bem interessante também e discute também esse tema da humanidade e natureza como Krenak. Aí eu vou sair aqui só para mudar o slide ali no stream. Peraí. Aqui. E aí, como Krenak fala, né, como ele chama ali no texto, né, ele fala sobre a invasão do canto do mundo, né, a invasão do meu canto do mundo, quando ele está se referindo à colonização portuguesa, né, que infelizmente ainda existe, né, o dia em que se comemora a descoberta da América, a descoberta do Brasil, mas é uma questão discutida já há muito tempo, né, de que não existiu descoberta, existiu invasão, porque já existia gente vivendo nessas terras, já existia gente com um modo de... Deixa eu só ver o que chegou aqui para mim. Tá, não era nada. Mas já fechei o WhatsApp. Então, continuando, né, essa terra, né, ela já tinha gente, já tinha maneira de viver, né, já tinha visão de mundo, já tinha religião, já tinha economia. A questão é que não era, né, a maneira de viver dos europeus. Então, quando houve a colonização, houve também aquela ideia, né, de que existiam povos sub-humanos, como o Krenak vai falar, que precisavam ser humanizados, né, que precisavam ser civilizados. Por isso a ideia de humanidade é central na discussão que o Krenak está fazendo, né? Porque na modernidade a gente começa a ter aquela procura de uma definição, né, da humanidade que é marcada por uma distinção, né, entre humanidade e natureza, né? Então a humanidade ocupa um lugar privilegiado, ocupa um lugar central, ao mesmo tempo que, né, esse lugar central se marca por essa separação e por essa superioridade em relação à natureza, né? E aí a consequência disso é a subjugação da natureza.
Então, se vocês forem olhar lá os autores modernos mais importantes, né, a gente tem lá na tradição, como eles chamam, né, o humanismo, no século XV, por aí, na época do Renascimento e tudo mais, tem aqueles autores que são chamados de humanistas, né, que são os primeiros racionalistas, que é o Erasmo de Roterdã, daí o Francis Bacon, depois o Descartes, né, e todos eles, não todos os autores da época, claro, mas esses autores que se destacaram, né, que são que foram e são mais influentes hoje, eles fazem essa separação entre humanidade e natureza. E aí, né, para a gente questionar um pouco aquela ideia de que filosofia não se relaciona com mito, não se relaciona com religião, né, que ela é uma separação com a religião. Inclusive, esse é o tema de pesquisa da Gabi, né, mito e filosofia, questionando isso, né, de uma outra amiga nossa da faculdade também, a Eduarda Veronese, para a gente perceber, né, que como isso não existe assim nos textos filosóficos, né? O Francis Bacon vai partir da narrativa bíblica, né, do Gênesis, para significar esse lugar privilegiado do ser humano em relação à natureza e o porquê ele pode e deve dominar a natureza, deve subjugar a natureza. E não só, né, o Bacon, como também o John Locke, que também é um autor moderno, né, faz exatamente a mesma coisa, né, quando ele vai falar sobre liberdade, sobre direito, ele vai se utilizar do texto bíblico, ele vai discutir em cima do texto bíblico para questionar os direitos, né, como eram estabelecidos ali na Europa na época moderna. Então, essa divisão entre mito e filosofia, ela nunca aconteceu de fato. Né? E aí a questão é que mito, conforme o tempo passa, né, passa a ser só as narrativas pagãs, né, aqueles mitos gregos, romanos, que a gente conhece, né, aparece muito no cinema, nos jogos. O mito, então, passa a ser essas narrativas, né, antigas, e depois também as narrativas, né, dos povos indígenas, dos povos africanos, enfim, dos povos aborígenes em geral, né, os povos originários, né, de certas terras, certos locais geográficos. E aí, ali no texto, então, o Krenak vai falar, então, né, do fim de mundos indígenas, e aí ele fala, né, a gente não tem cessado de cair, porque, por exemplo, para o povo Krenak, né, quando acontece uma tragédia como o Brumadinho, e para outros povos, né, que têm suas terras invadidas e destruídas, quando isso acontece, eles não estão só perdendo o lugar de morar, né, eles estão perdendo o lugar que dá sentido à vida deles, né, porque como a gente vai ver, para esses povos, né, tudo tem espírito, não existe essa separação entre humanidade e natureza, e só a humanidade sendo dotada do espírito e a natureza sendo como se fosse uma coisa, né, com a qual você pode fazer qualquer coisa. Para eles tudo tem espírito, então uma árvore, uma montanha, os diferentes animais, né, tudo tem espírito. Você não está separado na natureza, você é parte da natureza. Essa é a diferença fundamental, então. E aí por isso que ele está questionando a ideia de humanidade, né, porque esse conceito de humanidade, essa abstração, ela é definida, né, a partir dessa separação entre humanidade e natureza. E aí, né, a gente tem a questão da colonização, que é abordada por ele, da ideia de civilização. Então, a colonização, ela vem, né, trazendo essa ideia para o Brasil, para as outras terras colonizadas, de que esses povos originários, esses povos que já estavam lá, eles são povos impuros, são povos que vivem em pecado, são povos irracionais, e aí eles precisam, né, ser civilizados ou, né, massacrados. E aí a ideia de civilização, ela chega, então, como se fosse um dogma, né? Ela chega como se fosse uma verdade absoluta, um mandamento, quando ela é apenas uma ideia entre outras ideias. Né? Ela é uma forma de viver no mundo entre outras formas de viver no mundo. E aí o que ele está propondo, né, durante o texto dele, é o questionamento, né, dessa ideia de civilização. Essa civilização é realmente boa? Ela está realmente fazendo bem para a gente?
E aí, quando ele está falando, ele não está falando só dos povos indígenas, dos quilombolas, dos povos originários, dos povos, né, ribeirinhos, caiçaras, etc. Ele está falando no geral, né, todos nós, gentes, né, que vivemos nesse mundo. Essa civilização está sendo boa para a gente? E aí ele questiona, né, essas agências e instituições internacionais, como a Unesco, a qual todos os países têm que ficar ali, né, prestando contas, a ONU e etc., né, a Organização das Nações Unidas. E aí vem uma questão, né, que daí a gente entrelaça vários temas em um autor, que é a do cosmopolitismo, que foi uma ideia, né, acho que mais mais representada, né, pelo filósofo Immanuel Kant, que tem até um texto dedicado a esse tema, que aí, né, bom, fala da ideia do Estado, né, da pluralidade dos Estados, da necessidade de haver uma agência sobre todos esses Estados regulando os direitos de todo mundo, a liberdade de todo mundo, etc. Só que aí, né, essas agências e instituições internacionais, elas se mostram muito controversas, né, e muito inconvenientes, porque como a gente pode ver até nos discursos dessas conferências do clima, né, é muito questionável as políticas que a ONU e outras organizações propõem, porque, por exemplo, o modo como se executa a vigilância, né, de certas normas é diferente sobre diferentes países, né, então os países do norte do globo, né, os Estados Unidos, os países da Europa, e etc., eles têm certos privilégios, então eles não cumprem as normas da ONU e tá tudo bem, né, não tem punição, não tem muita agência sobre eles. Já sobre os povos do sul do globo, né, da América do Sul, da África e do Oriente, né, aí sim, aí existe lei, aí existe, né, tropas da ONU indo para cima, existem sanções, né, punitivas e etc. E aí é como o Krenak fala ali no texto dele. A gente tem que parar para pensar um pouco, né, por que você tem que dar conta à Unesco, à ONU, de que você quer proteger as terras, né, do seu país, a floresta. Né? E aí ele fala, né, porque para esses organismos, para essa ideia de civilização, basta você ter um parquinho ali, né, um parquezinho ecológico, que é como se fosse um pequeno zoológico, né? A semelhança não é só na palavra, que é um lugar que você vai lá para visitar, para ver que a natureza existe e depois voltar a se desconectar dela, né, e abstrair. E aí então, essa importância da ideia de humanidade se liga, né, à ideia do cosmopolitismo, porque Immanuel Kant é um dos filósofos racionalistas, né, um dos filósofos representantes, então, da filosofia ocidental europeia, e esse filósofo, né, ele concebe aquela ideia da humanidade como racional, que deve se regular pela razão em todas as instâncias, né, ele chega quando Kant fala de educação, por exemplo, ele nega a importância de textos literários na educação das crianças, porque ele diz que não serve para nada, e aí a gente vê a ética da finalidade, né? Uma coisa só é boa se serve para alguma coisa, se tem um objetivo a ser alcançado, né? É a teleologia, né, em filosofia, você faz uma coisa para alcançar outra. E aí, essa racionalização, né, não é só uma racionalização do ser humano, é também uma racionalização da vida, né? Uma racionalização da forma de viver no mundo. E um assunto que se liga a esse também, se vocês tiverem interesse em estudar, em pesquisar, é interessante, é o assunto da indústria cultural, né? Do Adorno e Horkheimer, que é um trabalho, né? São autores que aparecem bastante no Enem, principalmente, e que falam também, né, sobre essa questão da racionalização extrema da vida e do esvaziamento da ideia de razão, né, em comparação com o que a ideia de razão significava na Grécia Antiga. E aí, só para não me delongar tanto nesse assunto, né, o Krenak faz então, né, ali no texto dele, ele faz, digamos, uma brincadeira, né, e aí ele fala, tem a ideia da humanidade, né, tem esses humanos muito humanos, ou seja, esses humanos
conforme concebidos pela Europa, pela civilização europeia, né, e em consequência a América do Norte. Depois eu vou tocar um pouco nessa questão geopolítica, né? Mas tem essa ideia da humanidade, esses humanos muito humanos, então esses humanos muito bem conformados, muito bem ajustados, e tem uma sub-humanidade, né, ou os quase-humanos, como ele chama, que são esses povos, né, como ele brinca ali, brutos, rústicos, porque eles têm esse vínculo, né, maternal, esse vínculo de familiaridade com a natureza. E aí é muito interessante a gente pensar nisso, e aí ele menciona ali os povos, né, que começou a um barulho aqui da igreja evangélica, eu me desconcentrei. E aí ele fala, né, da sub-humanidade, ele usa como exemplo, né, os caiçaras, os povos indígenas, os quilombolas, os aborígenes. Né, para a gente pensar, eu estou aqui em Curitiba, né, então não sei onde é que cada aluno está aí, mas o povo... Eu vou só colocar um fone aqui para não escutar tanto o barulho da igreja. Espera aí. Então, aí tem os, né, ele fala do povo caiçara, né? E aqui, por exemplo, bem pertinho, né, de Curitiba, tem Paranaguá, né? Tem Antonina, tem essas cidades aqui do litoral da Baía de Paranaguá. E esse povo, né, é um dos exemplos dos povos caiçaras, né? São esses povos que vivem à beira, né, do mar, à beira de rios, etc. E que vivem da pesca, né? Que vivem num contato maior com a natureza, não vivem à maneira, né, exatamente civilizada, digamos assim, não vivem em cidades. E é por isso mesmo que existe, né, a educação do campo, existem as escolas do campo, né, que tem uma dinâmica diferente das escolas urbanas. O Krenak também fala, né, que essa camada, essas pessoas, né, os indígenas, os quilombolas, os aborígenes, etc., eles são, né, considerados a camada bruta, rústica e orgânica, né, agarrada à terra, né, porque o sentido da vida deles está, né, atrelado à natureza, né, ao contato com a terra, ao contato com os animais, ao contato com o mar. Então não existe separação nem na forma de pensar a vida, né, nem de forma de pensar o estar no mundo, mas também na forma de estar e viver, né, nesse mundo. E aí, eu já falei, né, sobre a oposição entre humanidade e natureza de alguma forma, mas, né, como a gente pode perceber estudando filosofia, isso começa, né, de uma maneira incisiva e protagonista, digamos assim, na discussão filosófica na modernidade. Ela, né, tem como seus grandes nomes, né, esses autores que eu falei, né, o Bacon, o Descartes, né, que faz aquela separação entre espírito e matéria, o Kant, um amigo nosso também, o Vinícius, falou sobre o Berkeley, também tem, Berkeley, né, como se fala, também tem essa ideia. E aí o Krenak fala também, né, a abstração civilizatória, a abstração da unidade. Por que a abstração da unidade, né? Porque o ponto de partida desses pensamentos, dessa forma de pensar, é de que existe uma unidade, existe uma razão, existe um sentido, e é por isso, porque existe esse um sentido, porque existe essa uma verdade, é que você pode, então, dominar, se sobrepor, civilizar outros povos, né, impor a esses outros povos essa ideia única do que é viver no mundo, né, do que é bom na hora de viver no mundo, digamos assim, do que é certo, do que é verdade. E aí é uma abstração, né, porque é uma ideia como todas as outras. É uma abstração civilizatória também, porque a civilização é uma abstração. Não se viveu sempre assim, nem todo mundo quer viver assim. E a gente chegou no momento de questionar mais do que nunca, né? É bom viver assim? Será que é realmente bom viver assim? Viver a maneira civilizada? Será que faz bem realmente? E aí a gente sempre pensa na gente, né? Se faz bem para a gente, faz bem para os outros, as gerações futuras, né? A natureza que está cada vez mais se perdendo, então já existem muitos animais extintos, né? Que a gente não vai ter nem a oportunidade de conhecer, porque eles foram
completamente massacrados. Há muitos povos que foram completamente massacrados, então a gente não tem como saber o que eles pensavam, não tem como saber qual era a arte deles, como eles viam a vida, que experiências eles tinham para compartilhar, né, com o resto do mundo. E tudo isso vem da civilização porque existe um entrelaçamento, né, entre a civilização e as suas consequências. A colonização foi uma delas, né, e o capitalismo globalizado que a gente vive hoje também. Não existe, como a gente pode ver estudando, né, um breve capítulo do Marx no Capital, né, o famoso capítulo 24 do Capital, não existiria capitalismo sem colonização, né, porque foi necessária a acumulação de capital, né, para esse sistema poder se tornar gigante como ele é, e para ele poder dominar o mundo, né, como ele fez, e a gente está dentro disso e vivendo as consequências disso hoje. Né? Então não tem, acho que nenhum pedaço de terra mais no mundo que não seja regulado de alguma forma pelo capitalismo. Né? Você pode levantar a questão de que, mas existe um país ou outro socialista. Sim, mas o capitalismo é tão grande, é tão forte, né, politicamente, que ele consegue, né, interferir, mesmo na política desses países, né, que, digamos, não querem fazer parte do capitalismo. Assim como, né, ele consegue interferir nas terras indígenas, né, na forma de viver dos povos indígenas, mesmo que eles não queiram. Né. É um sistema, então, que toma conta do mundo inteiro, como se o mundo inteiro fosse seu. E aí a gente vê a relação de toda essa forma de pensar, de toda essa forma de sociedade, econômica, etc., a relação disso com essa leitura, né, teológica do Gênesis, né? E aí eu estou falando do Gênesis, né, porque é no Gênesis que se baseia, né? A gente poderia falar cristianismo também, porque, como eu vou falar a seguir, né, a ideia de levar a civilização, né, foi bastante comprada, né, pela Igreja Católica, na época da modernidade. Mas, focando, então, na questão do Gênesis, né, que também faz parte da Torá judaica, né, não é uma narrativa, um mito exclusivamente cristão, né, ele é primeiro judaico, então é da tradição judaico-cristã. Esse mito, né, se liga, né, às consequências que a gente está vivendo hoje. E aí é o que o Antônio Bispo também vai apontar, né, nos textos dele, o Antônio Bispo dos Santos, de que, existiu lá um Deus e ele criou, né, esse ser humano que é o espelho dele, né, que é o reflexo dele mesmo. E esse ser humano tem a possibilidade, tem o dever, né, e depende de quem vai colocar a palavra, mas ele tem esse mundo inteiro como propriedade. E aí esse povo, né, europeu é como se sentisse o povo escolhido, né, como os judeus tinham essa ideia um pouco antes, né, esse povo europeu cristão se sentisse o escolhido, e aquele que deve levar, né, essa ideia de dominar a natureza, de dominar a terra, né, de usar dessa terra para todo o globo, né, para o mundo inteiro. E aí o que o Krenak vai abordar também é que, essa comunidade humana, né, esse clube da humanidade, como ele fala, essa forma de viver na Terra, ela existe à custa da exaustão de todas as partes da vida. Então ela existe explorando tudo que há na Terra, né? Ela existe derrubando árvores, ela existe matando animais, ela existe escravizando pessoas, ela existe explorando pessoas, ela existe matando os oceanos, matando os rios, né? Então, é inegável, eu diria, né, que a morte, né, a necrofilia, como um autor da psicologia, o Erich Fromm, vai dizer, a ética dessa forma de viver é uma ética necrófila, né? É uma ética que se alimenta da morte. Então, para você viver e dar sentido à vida, coisas têm que estar o tempo todo morrendo, constantemente morrendo. Né? Então, não existe um equilíbrio, né, entre vida e morte, entre você ir caçar para comer. Né? Você vai lá e desmata uma terra inteira, você coloca um monte de gado lá para produzir carne, para o McDonald's vender o hambúrguer, para você comer hambúrguer todo dia.
Aqui no Brasil a gente não tem esse costume, né? Mas nos Estados Unidos é bem comum comer hambúrguer todo dia, o dia todo. Né? Dizem que se toda a sociedade, se toda a humanidade comesse como os americanos comem, a gente ia precisar de uns 5 planeta Terra, né? De tanto que eles consomem carne. E aí a carne ela tem um impacto ambiental, né? Existe, né, toda a discussão ética em relação a consumir carne, mas uma questão que é inegável é que o consumo de carne ele tem um impacto ambiental gigantesco, né? Como caiu no Enem uns bons anos atrás, e não sei se caiu outras vezes, mas era até uma questão engraçadinha, assim, né? Que perguntava, né? Tinha 2 vacas dialogando, e aí as vacas brincavam, né? Agora colocaram a culpa na gente. Porque os gases que o gado solta, né? Que é o gás metano, ele é um dos principais, né, causadores da destruição da camada de ozônio e tal. Então, né, um dos principais responsáveis pelo aquecimento da Terra, né? Esse sobreaquecimento que leva a gente agora a estar experienciando, né, essa catástrofe climática, né, essa mudança dessas mudanças de temperaturas malucas, o calor extremo e etc. Então eu vou passar para o próximo slide. Eu vou mudar aqui no stream primeiro. Bom, e aí o Krenak comenta, né, sobre o equívoco da civilização, né, que é abordado pelo Eduardo Galeano no livro das Veias Abertas da América Latina. E aí uma questão que é interessante a gente entender, a gente abordar, é que houveram, né, as missões civilizatórias, né, dos jesuítas aqui no Brasil. Havia muito conflito, né, entre os jesuítas e os bandeirantes, por exemplo, porque os bandeirantes queriam matar os índios, né, e os jesuítas queriam catequizar os índios. E aí por isso que eu menciono, né, as contradições do padre Antônio Vieira, né, que é um escritor, a gente pode chamar um filósofo, né, bastante conhecido, que escreveu, né, nessa época dos primórdios da colonização, né, no século XVI, e o padre Antônio Vieira defendia os índios, defendia, eu acho que inclusive, né, os povos diaspóricos da África, da condição de escravidão, só que, né, e aí ênfase nesse só que, para o padre Antônio Vieira, ainda assim, era melhor ser escravizado e cristianizado, catequizado, do que continuar vivendo sem conhecer, né, a religião que se diz, né, a verdadeira religião cristã. Então, chega a esse ponto da contradição, né? Mesmo os cristãos que eram contra a escravidão achavam que mesmo assim era melhor ser escravo e catequizado do que viver lá você livre com a sua própria religião. Né? Então, a colonização portuguesa teve suas particularidades, né? Diferente da colonização anglo-saxã e da colonização espanhola, né, que chegou, digamos, arrasando, né, os povos originários das suas terras, a colonização portuguesa foi um pouco mais contraditória, né, exatamente porque havia esse interesse da Igreja Católica, que na época estava enfrentando, digamos, a reforma protestante, né, havia aquela briga dentro da Europa entre protestantes e católicos, e aí para a Igreja Católica era interessante, né, para ampliar, né, o número de fiéis, colonizar, então, os povos desse novo mundo, né, dessas novas terras. E aí eu coloquei essa questão do mito da boa colonização anglo-saxã, porque é do nosso senso comum aqui no Brasil acreditar que a nossa colonização foi ruim, não porque colonização é ruim por completo, né, mas porque a nossa colonização não foi igual à colonização anglo-saxã que levou a população europeia para morar lá, né? E aí aqui no Brasil não. Os portugueses só vinham para cá para tirar ouro, tirar riqueza, e lá não, lá eles foram morar lá. E essa história não é bem assim, né? Primeiro porque a colonização anglo-saxã tinha a expectativa de destruir completamente os povos indígenas, ou seja, exterminá-los. Então era um propósito genocida da colonização anglo-saxã. Quem foi morar lá, né, e viver e construir, né, a sociedade lá, foram os povos europeus, os povos brancos. A gente aqui no Brasil, né, eu não sei, né, como vocês se entendem, né, quem vocês são, enfim, que estão me ouvindo,
Mas aí é que está a questão, a gente aqui no Brasil, normalmente, né, não é só descendente de europeu, não é só descendente de branco, a gente também é descendente dos povos diaspóricos, dos povos africanos, a gente também é descendente dos povos indígenas, dos povos originários daqui. E aí como é que a gente pode, né, chegar a acreditar numa coisa dessa, né? Que a colonização anglo-saxã foi melhor, que era melhor se eles tivessem nos colonizado. A questão é que a maioria de nós aqui no Brasil nem existiria, né? Porque os nossos antepassados teriam sido assassinados por completo, quase por completo, porque felizmente ainda existem povos originários de lá, né, da América do Norte, que resistem, embora num número menor, né, do que aqui no Brasil. Mas como o Krenak fala, essa expectativa existia aqui também, né, de que com o tempo esses indígenas eles vão desaparecer, eles não vão conseguir viver à maneira deles, não vão conseguir ser indígenas, viver, né, a maneira indígena, eles vão ser integrados à civilização, né? E aí aqui é uma outra ideia de civilização, uma outra ideia de colonização, mas as consequências são as mesmas, né? Eu só toquei nesse ponto porque eu acho que é um mito, né? É uma ideia bem engraçada que a gente tem aqui no Brasil, no senso comum, de achar que a colonização lá foi melhor. Primeiro que não existe colonização boa, né? Colonização é assassinato. A não ser que se ache que assassinato, dominação e etc. são bons, não tem como se achar que colonização é bom. E aí, né, segundo que, poxa, se a maioria de nós aqui não é branco e se a gente tem apreço por alguém que não é branco, é interessante, né, tentar ser um pouco coerente e perceber que, olha, essa ideia não faz muito sentido. E aí, né, a gente vê um monte de carro, um monte de lugar hoje em dia com a bandeira dos Estados Unidos, que é outro absurdo, né? É uma submissão, né, a quem está no degrau mais alto dessa civilização, por causa do seu poder econômico, por causa da sua forma de viver. É importante a gente pensar nisso tudo, porque é sobre isso tudo que esse texto está tocando. Né? Essa ideia de civilização que a gente abraça, que a gente acha que a nossa não é nem o suficiente, a civilização que a gente tem no Brasil não é nem o suficiente, a gente queria dos Estados Unidos. Qual é a consequência disso? Né? Essa forma de viver, o que ela trouxe para a gente? A gente vai chegar ali para falar, né, no slide seguinte, um pouco mais para frente, para falar do antropoceno. Mas é muito importante a gente pensar, né, não só para fazer a prova, né, da UFPR, mas para o que a gente tem diante de nós como desafio, né, mesmo na vida hoje em dia. Né, o que é essa civilização, o que é essa maneira de viver, o que essas ideias, essas abstrações, elas nos trouxeram. E aí a questão, né, não é você deixar de ser cristão, ser ou não cristão, enfim. A questão é você pensar nas consequências, né, de políticas, nas consequências de ações humanas, nas consequências que certas interpretações de uma religião nos levaram. Né? E aí, continuando, né, ele fala do projeto de exaustão, da exaustão da natureza, né, esse projeto de ir explorando cada vez mais terras, né, ir explorando cada vez mais minério, então ir fazendo buraco na terra. E aí a ideia de que os índios estão atrapalhando, né? Então você tem que não demarcar as terras indígenas, não proteger o território indígena, porque o índio está atrapalhando o progresso. E essa ideia de progresso, ela também é uma abstração, né? Ela vem da ideia de que a humanidade ela evolui segundo uma finalidade, né? Segundo um ponto onde ela deve chegar. Então, para você progredir, você tem que ir, né, cada vez ficando mais civilizado, entrando mais na lógica da civilização. E aí a lógica da civilização, ela separa a humanidade da natureza, faz da natureza um objeto da humanidade. Como falei, as consequências a gente está vendo pela catástrofe ambiental que a gente está vivendo. Mas os indígenas, então, pelo seu apego, né, à floresta, pelo seu apego à terra, eles são considerados, né, inconvenientes, eles são considerados, eles estão atrapalhando, né, eles querem aumentar lá as terras para colocar gado, para plantar soja, para plantar milho, para alimentar gado, e aí os índios estão lá atrapalhando, ou querem, né, fazer mineração e os indígenas estão lá. E aí entra a grande questão, né, porque como a gente vê, né, como falavam, inclusive, bastante antigamente, a Amazônia é o pulmão do mundo, né,
o fato desses povos originários, não só os do Brasil, né, como também outros povos da América Latina, que tem até aquela ideia, né, da Pachamama e tal, que o Krenak cita no texto dele, né, que é a Mãe Terra, a Pachamama. Esses povos, né, esse vínculo que eles têm com a floresta, né, esse vínculo espiritual, vital que eles têm com a floresta, com a terra, com a natureza, tornou eles guardiões, né, hoje em dia dessa natureza. E aí a gente é até maluco, né, a gente tem que se perguntar, mas será que eles estão realmente atrapalhando ou eles estão ajudando mais do que ninguém, querendo proteger essa floresta, né? Porque gradativamente a gente foi aumentando, né, essa destruição, né, da terra, essa destruição da biodiversidade, e aí as consequências chegaram num ponto que a gente não sabe nem se tem salvação, né? A gente está se vendo num cenário tão catastrófico que a gente pensa, nossa, amanhã a gente vai estar lá no Mad Max, né? Vivendo num deserto, em tempestade de areia, brigando, né, por qualquer recurso mínimo de sobrevivência, porque a gente destruiu tudo, a gente comeu o planeta Terra, né? Tem, inclusive, alguns vídeos que eu vou mandar para vocês depois, que são bem interessantes, assim, animações bem curtinhas, que representam um pouco, né, essa questão da degradação ambiental. E aí o Krenak fala também, né, dos sítios sagrados, né, porque aí é que está, né, esses lugares, né, na natureza, eles são sagrados para os povos indígenas. Então a montanha não é só uma montanha, ela tem um espírito que se relaciona com o seu entorno, né, através do qual, como ele dá o exemplo lá eles regulam a própria rotina deles, né, essas montanhas, essas árvores, esses animais, eles são considerados parte, né, daquela comunidade, então eles são parte da família também. E aí, né, essas terras são dominadas com as finalidades, né, eu até coloquei um hífen de propósito ali, mercadológicas, ou seja, quem dá a finalidade é a lógica do mercado, e a lógica do mercado é a lógica do lucro, né, desde que dê lucro você pode fazer qualquer coisa, né, se dá lucro você pode sim pagar um salário que deixa a pessoa numa situação de trabalho análogo à escravidão. Você pode, né, como acontecia, e como acontece até hoje, em lugares não muito divulgados, né, colocar crianças para trabalhar, colocar crianças para entrar em máquinas, né, acontecia muito no século XIX, porque ninguém cabia lá dentro, então quem ia fazer, né, a manutenção da máquina era uma criança, essas crianças morriam, né, moídas ali no meio da máquina, muitas vezes. E aí, né, quem que diz que esses lugares, então, não, né, esses lugares aí não tem que ser preservados, né, se vocês acham sagrado, o problema é de vocês, eles têm que ser dominados, explorados e tal, porque a gente precisa lucrar com esse lugar, senão não tem sentido esse lugar existir. Se ele não está dando lucro, ele não tem sentido. E aí, como falei, as consequências a gente está vivendo, né, mas para os povos indígenas, a gente não tá, eles não estão vivendo o fim do mundo, muitas vezes eles já viveram, porque por perder essa terra, né, eles perderam completamente o seu sentido de estar na terra, o seu vínculo com a vida. E aí, como eu já falei, né, existe esse modelo moderno de progresso. Um dos autores, eu não consigo lembrar o nome dele agora, mas é o pai do positivismo, Augusto Comte, que inclusive está na nossa bandeira, né, Ordem e Progresso. Esse modelo moderno de progresso, né, ele tem essa abstração da unidade também, que é de que existe, né, uma única forma de viver bem para todo mundo, para todas as gentes, né. Então, antes, por exemplo, você tinha os povos nômades, para quem viver bem era viver, né, viajando, e aí conseguindo comida ali no caminho e tal. Você tinha, né, os povos indígenas, que tinham lá suas comunidades. Você tinha, enfim, várias formas de viver na Terra, né? Várias mesmo. Né? O povo grego, os povos bárbaros da Europa. E aí, com a modernidade, não. A gente tem uma ideia do que é bom para todo mundo. E aí, você tem progressivamente, né, ir melhorando esse bom, digamos, ir chegando cada vez mais no perfeito, né? E aí esse modelo moderno de progresso, essa única ideia de bem-estar para todas as gentes, elas
tem uma consequência, né? Para alguns povos, a consequência é mais drástica, como para os povos originários em geral, né? Não só os povos indígenas, mas também os povos aborígenes, né? Como se chama, acho que na antropologia, são esses povos, né? Originários das terras, então os povos africanos, os povos que a gente costuma ouvir como aborígenes, né? Que são os povos da Austrália. A catástrofe para esses povos ela é maior, né? Mas todo mundo, digamos, está sofrendo de alguma forma com essa ideia una do que é viver bem. Então, viver bem é trabalhar, ir para a igreja, casar, ficar pop no Instagram, enfim. Todo mundo tem que se adaptar a uma única ideia. Eu vou mudar o slide aqui para continuar. Eu acho que deu um errinho aqui, eu não sei, peraí. Que eu queria mostrar um vídeo para vocês, mas ele não está aparecendo nessa versão que está aqui no StreamYard. Só um pouquinho, gente. Que eu vou tentar adicionar de novo o slide ali no stream. Peraí. Ele está enviando aqui. Só peço um pouquinho de paciência para vocês, porque é um pouco lento aqui a minha internet. Aí, foi. Deixa eu só abrir aqui, um pouco antes. Eu acho que é do StreamYard mesmo. Peraí. Eu acho que não tá salvo, talvez. Acho que agora vai. Slides. Peraí. Tá enviando de novo. Agora foi. Ah, tá aqui. Eu não sei se ele vai me deixar dar play. Bom, mas se não conseguir dar play aqui no StreamYard, no YouTube, é só vocês abrirem aí rapidinho o clipe do Another Brick in the Wall, do Pink Floyd. Eu vou colocar o título aqui nos comentários, mas é um trecho desse clipe que eu vou passar aqui, para falar sobre o liquidificador da humanidade, que o Krenak fala. Deixa eu expandir aqui, então.
como vocês podem ver, né, o professor está censurando ali o aluno por ficar escrevendo poesia durante a aula. Dá até para a gente lembrar da ideia de pedagogia do Kant. E aí aqui a gente tem, né, o professor que é super autoritário em sala de aula, né, sendo dominado pela mãe dele, né. Então, uma pessoa que exerce dominação normalmente sofreu dominação. E a gente pode lembrar até do Paulo Freire, né, para entender um pouco isso. Paulo Freire fala, né, sobre opressão, condição, oprimido, opressor. E fala de educação também, né, fala de escola. E aí a gente vê, né, a uniformidade que a escola cria, né, na maneira como a gente se subjetiva, como a gente se forma gente, né, se forma humano. Aqui dá para ver bem, ó, você começa a ver uma uniformidade até no rosto, né, das pessoas, não só na marcha e nas roupas delas. E aí a gente pode ver o liquidificador que o Krenak fala, né, o liquidificador das subjetividades, esse liquidificador da humanidade, como ele chama. Elas vão marchando, né, em direção a uma máquina. Vou pular aqui um pouquinho. Ó, aí aqui a gente tem a imagem da máquina, as crianças vão caindo nela, né, e vão virando uma mesma massa, né, uma mesma carne. Essa é a ideia do liquidificador da humanidade que o Krenak está falando. Aí eu vou tirar o vídeo, né, que basta pra gente entender aqui, para ilustrar, né, o que a gente vai falar. Eu vou voltar, então, para os slides. Eu acho que está tudo certo lá no stream. Vou voltar aqui na aula também. Bom, então, o Krenak daí fala, né, sobre esse clube da humanidade, do qual, né, todo mundo quer fazer parte. Daí, quando ele está falando, né, do clube da humanidade, ele está se referindo principalmente, né, aos não é nem ricos, né? Acho que tem uma palavra para isso, não consigo lembrar. Mas para o 1%, para a gente entender melhor, nesse 1% de trilionários, bilionários, enfim, né, de gente que possui a maior parte da Terra, né, em contraposição ao resto, que somos nós, né? A gente não tem nenhum bilionário aqui assistindo aula para entrar na universidade. Então tem esse clube da humanidade, né, e esse liquidificador, ele chama de liquidificador por causa mais ou menos da mesma ideia que aparece ali no clipe, né, porque existe essa uniformidade, essa abstração da unidade, então todo mundo tem que ser da mesma maneira, tem que pensar, sentir, né, viver da mesma maneira, gostar das mesmas coisas, valorizar, né, e aí valorizar não só no sentido econômico, mas no sentido ético, né, valorizar as mesmas coisas. É por isso que ele chama de liquidificador, porque se torna, né, uma só subjetividade, uma só maneira de viver no mundo. E aí ele fala, né, que além da ânsia por consumir a natureza, existe a ânsia por consumir subjetividades, porque as pessoas, né, elas têm que se conformar, têm que se adequar a essa forma de viver em sociedade, né? Tem que se adequar a essa forma de ser, mesmo individualmente. Então, existe ideia de individualidade na modernidade, né, mas é uma ideia bastante contraditória, porque para você ser indivíduo, você tem que abrir mão de muitas coisas que, digamos, são suas naturalmente, né? Então, se você é uma pessoa muito sensível, você tem que abrir mão disso. Se você acredita, sei lá, em espíritos ou qualquer coisa, né, diferente da religião que é a norma, ou do não ter religião, do negar toda religião, que é né, a postura ateísta,
Se você não está em um desses dois caminhos, né, você tem que mudar, porque você está completamente desajustado. Então, é por isso que as subjetividades também são consumidas, né? As pessoas com deficiência, por exemplo, né, que na época, por exemplo, do nazismo eram exterminadas, mas não muito tempo atrás, aqui no Brasil mesmo, né, as pessoas eram atiradas em centros psiquiátricos, assassinadas. Então, a ânsia não é por consumir só a natureza, é também por consumir gente, né, por consumir pessoas que são destruídas por essa forma de viver, né? Pessoas que têm burnout, né, esgotamento, porque não aguentam esse ritmo de trabalho, essa velocidade, a velocidade dessa civilização, dessa forma de viver. Pessoas que têm, né, as neurodivergências, pessoas com autismo, pessoas com déficit de atenção, pessoas com, enfim, outras condições, né, altas habilidades, enfim, as neurodivergências em geral. E as pessoas com deficiência, né, física, enfim, também, deficiência, enfim, nos diferentes sentidos, né, elas são também subjetividades consumidas, né, além das pessoas, digamos, com transtornos psíquicos, né, depressão, ansiedade, enfim, outros transtornos, né, que têm, digamos, uma reação maior, né, a esse consumo da subjetividade. Não significa que as pessoas que estão bem ajustadas também não estejam sendo consumidas, também não tenham perdido a si próprias, né? Mas a diferença é que existe, digamos, algumas pessoas que sofrem e se revoltam mais e algumas pessoas que se adaptam melhor, né? E aí o Krenak chama, né, de humanidade zumbi, né, porque é como se essa humanidade ela tivesse morta, né, vivendo como um morto-vivo, porque ela vive ali mecanicamente, né, ela segue uma mesma rotina, ela segue os mesmos valores, ela tem o mesmo entretenimento, ela consome as mesmas coisas, gosta das mesmas roupas, enfim, né, é tudo igual, é tudo homogeneizante, tudo se torna uma massa só. Ao invés de ter aquela diversidade de povos, de gentes, a gente tem uma massa só. Então, se a gente vai daqui para a Europa, ou vai daqui para, né, outros países da América Latina, a gente vai ver os mesmos tênis da Nike, da Adidas, as mesmas roupas, os mesmos bonés, os mesmos perfumes, né, a valorização das mesmas obras de arte. E aí tem essa ideia das pessoas como consumidores, né, não como cidadãos, que o Krenak menciona ali, né, que é a ideia acho que do José Mujica, que ele cita, né, que é o ex-presidente do Uruguai, que era um presidente que se negava a viver de maneira luxuosa, né, ele continuou vivendo no sítio dele, dirigindo o fusquinha dele, e ele costumava falar muito sobre a questão, né, do consumo. Então ele tem bastante vídeo dele no YouTube, e ele fala, né, a gente valoriza tanto o dinheiro, tempo é dinheiro, não sei o quê, e ele diz, bom, não se pode comprar a vida com dinheiro, né? A vida é uma coisa que se você perde, você não recupera mais. E aí a gente pode pensar isso tanto num nível mais da subjetividade, mas a gente pode pensar também num nível mais material mesmo, né? Pessoas que morrem, a morte é o único problema que a gente não soluciona, né? Todo mundo vai morrer. A gente não tem como reverter isso. Se a gente perde alguém, a gente perdeu para sempre, né? Não tem como a gente fazer essa pessoa voltar à existência que ela tinha, né, quando ela estava viva aqui com a gente. Até tem, né, uma diferente relação com a morte, com os mortos, né, em outros povos, aqui mesmo, né, na religião umbandista, né, no candomblé, nas religiões, né, nas práticas e crenças indígenas, e mesmo, né, no kardecismo, né, no espiritismo, que é de natureza cristã, tem uma outra relação, né, com os mortos, né, de que os mortos sobrevivem em situação de espírito. Mas mesmo assim, né, uma pessoa que se vai, né, ela nunca mais vai poder conviver com você da maneira como ela convivia quando ela estava viva. Né? Então, a vida é uma coisa que não se recupera. E aí a gente vê esse dilema, né, da pessoa como consumidora, né, da pessoa dessa mecanização da vida, por exemplo, quando a gente teve a pandemia, né, a gente teve aquele problema todo para conseguir as vacinas, a gente teve aquele problema todo com a questão do isolamento, com a questão da proteção, né, que as pessoas se negavam, né, e algumas até hoje se negam
digamos, usar, né, das formas de se proteger das doenças. E a gente teve, né, aqueles imensos cemitérios, que a gente pode chamar, sei lá, aterros de corpos, né, de tantas vítimas que a gente teve de Covid, que eu não tenho certeza dos números, mas chegava a morrer 4, 5 mil pessoas por dia, né? Olha o absurdo disso, né? E o que a gente perdeu por causa de dinheiro, né? Porque quem tomou as decisões do que seria feito, né, em relação à vacina foram as pessoas que estavam lá no governo, né? Foi o clube da humanidade, como o Krenak chama. E eles decidiram quem ia viver e quem ia morrer. E aí é outro ponto para a gente questionar também a civilização, né? A civilização, ela tem no seu cerne a ideia de Estado, né? A ideia dessa gerência superior, né, e absoluta sobre a vida, né, de uma organização que é o Estado. Então, será que isso é realmente bom, né? Embora tenha coisas boas, será que compensa as coisas ruins? Será que está tudo certo com a forma do Estado como a gente tem hoje? A gente joga tudo fora, a gente fica com alguma coisa, né? São questões para se pensar. E aí, continuando, né, ele fala, né, da questão da ausência do sentido da vida e da ausência do sentido de se viver em sociedade, né? Cada vez mais a gente percebe, né, o isolamento das pessoas, né, a dificuldade das pessoas se conectarem umas com as outras, até mesmo no próprio ambiente familiar, né, onde as pessoas moram juntas, a gente percebe essa dificuldade, a dificuldade de viver em sociedade, ou seja, de assumir de assumir a importância dos outros e efetivamente se preocupar com os outros, agir, né, pensando não só no próprio bem-estar, mas no bem-estar dos outros também. Aí entra a questão da alteridade, né? Embora o outro não seja eu, ele também importa. E aí tem até aquela, eu acho que é uma frase bíblica, né? Mas faz pelos outros o que você gostaria que fizessem por você, né? É uma questão que também a gente é levado a pensar por causa da civilização, né? Que aí criou, por exemplo, né, a forma burguesa de se viver em sociedade, né? Então, você tem famílias e não mais comunidades, e essas famílias, né, estão vivendo ali num espaço restrito, elas têm parentes, né, mas esses parentes não são tão importantes quanto aquela família do espaço restrito. As amizades também, né, raramente assumem um nível de importância. Enfim, né, existe esse isolamento. E aí, existe também, né, a ausência do sentido da vida. Então, normalmente, por exemplo, quando a gente se desilude, se desencanta, né, com o sentido da vida que nos é proposto pela civilização, que é resumidamente consumir, né, trabalhar muito para comprar muito, para ser muito importante, para ser considerado muito importante pelos outros, porque consegue comprar muito, porque tem muito dinheiro. Dinheiro é o poder, né? Se você se descontenta desse sentido da vida, o que normalmente você sente é que a vida não tem sentido, né? Porque você normalmente é educado de uma forma que você não consegue procurar sentido em outros lugares, em outros povos, em outras narrativas, em outras maneiras de viver no mundo. Se isso não faz sentido, nada faz sentido. Então a vida não faz sentido. E aí, né, pode chegar ao ponto da pessoa tirar a própria vida. Mas a gente também uma questão para a gente se colocar, né? Será que não é falta de alternativas de sentido da vida? Que não nos são apresentadas, né? Inclusive na educação que a gente recebe na escola em filosofia. Né? Normalmente os cursos de filosofia na escola se restringem a esses autores ocidentais, né? Esses autores europeus. E aí, prosseguindo, né? O Krenak fala, né, ele menciona, né, a grande obra do Davi Copenaua, que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Acho que dá para ver aí um pouquinho, que é A Queda do Céu, né, que é As Palavras de um Xamã Yanomami, que é o Davi Copenaua, né, e o Bruce Albert, que é um antropólogo que trabalhou junto com o Copenaua, né, na escrita dessa obra, né, em que o Copenaua conta, né, muitas coisas, faz muitas críticas, né, à civilização. E aí eu acho que posso chamar de conceitos, né, mas digamos deslocando o termo, né, ele chama, né, esse povo civilizado, né,
de povo da mercadoria, né? E o povo que concebe o mundo como uma mercadoria, né? Tudo como mercadoria. Então, esse povo que come o mundo, como Schopenhauer chama, né? Esse povo da mercadoria destrói a terra, perfura a terra, né? Que ele comenta quando se refere à mineração, né? Esse povo da mercadoria é o povo da mercadoria porque o que mais caracteriza, né, essa forma de viver no mundo, não à toa chamada capitalismo, é o mercado, né? É transformar coisas e pessoas em mercadorias. E aí por isso que esse ponto é importante, né? E se liga a toda a discussão que o Krenak está abordando. E aí o Krenak também fala ali no texto dele, né, do mito da sustentabilidade. Por que a ideia de sustentabilidade é um mito? Porque a ideia de sustentabilidade é, por exemplo, aquelas coisinhas que a gente aprende muito cedo na escola, né? Fechar a torneira para não, quando está escovando o dente, para não acabar a água da terra. Separar o plástico do vidro, enfim, fazer a separação do lixo lá. Bom, porque isso vai salvar a terra. Isso vai salvar a terra? Não vai salvar a terra. Não é isso propriamente que está destruindo a terra, né? Quem consome mais água do mundo não são as pessoas em suas casas, é o agronegócio, né? A gente sabe o quanto o agronegócio, a mineração, poluem, né, os lençóis freáticos e destroem a água que tem na terra. O desmatamento, né, ele acaba com o ciclo da água, né? Porque a água tem um ciclo. Ela está aqui na terra, ela sobe, vai para as nuvens, ela desce de volta, enfim. Tem esse ciclo, né? Que inclusive faz parte, né, da regulação do clima, mas a água faz parte disso também. Então, toda essa destruição promovida, né, pela lógica do mercado, toda essa destruição do planeta Terra, da natureza em prol do lucro, é quem lucra, né, de verdade com isso. Não é quem ganha um salário para trabalhar em algum lugar. É quem lucra de verdade, um bilionário, um trilionário, etc. Quem lucra de verdade com isso é que tem a possibilidade de decidir se vai parar de destruir a terra ou não. A gente economizando quando vai escovar o dente ou separando o lixo, não que não seja importante separar o lixo, né? É muito importante. Mas não é isso que vai salvar a terra, né? Porque a quantidade de lixo também que é produzida, né, em outras formas de produção, né, que não esses plásticos, esse lixo doméstico, é imensa, né? A gente não tem só a maré de plástico, né? Aquela imensidão de lixo, de plástico que tem no oceano, mas a gente também tem as montanhas de tecido, né? Porque é uma quantidade tão absurda. Eu acho que eu vou conseguir abrir aqui o texto depois de uma matéria que fala sobre isso. É uma quantidade tão absurda de lixo, de roupa, porque a gente, né, tá o tempo todo comprando roupa e jogando roupa fora. É uma quantidade tão imensa de lixo de tecido que são montanhas. E não tem o que fazer com isso. Se é lixo, é tóxico, né? Porque tem processos químicos envolvidos na produção de roupa, né? Eu vou mudar o slide para começar, então, a falar do antropoceno. Deixa eu só mudar ali no stream também. Rapidinho, já vou terminar. Deixa eu voltar aqui, então. Vou acelerar um pouquinho, mas só para explicar um pouco, né, o que a gente está falando quando está falando de antropoceno. O antropoceno é uma era geológica, né? A proposta de que a gente está em uma nova era geológica. Então, a gente tem aqui, né, as diferentes eras geológicas nesse desenho. Daí a gente tem, né, ali, o período mesozoico dos dinossauros, o Cretáceo, o Paleogeno, né, de quando os asteroides caíram, enfim, mataram os dinossauros. E aí a gente tem o Holoceno, né, que é basicamente aquele período ali em que surge a humanidade, né. Só que aí a proposta, né, dos geógrafos, enfim, dos pesquisadores dessa área, é de que a gente não está mais no Holoceno, a gente está no Antropoceno. E aí, né, a gente está diante de uma era que não é só geológica, a gente está diante de uma era que é também catastrófica, né? E aí a gente pode se perguntar, né, o que é antropoceno, né, o que se refere a antropoceno. E aí se refere, né, à intervenção, à potência da intervenção
da humanidade no organismo terrestre, né, que chega ao ponto de criar uma nova era geológica de destruição, né? E aí a gente consegue conceber a irreversibilidade da influência, né, dessa humanidade sobre a Terra, porque a gente alterou o ecossistema da Terra, a gente alterou coisas que não dá mais para reverter, e que a gente não tem condição de perceber a consequência, né, dessas alterações. A gente sabe que vai ser ruim, mas a gente não tem a dimensão do quanto vai ser ruim, do quanto vai ser catastrófico, destrutivo e etc. E aí é por isso que o Krenak, deixa eu só mudar o slide, é por isso que o Krenak está falando de antropoceno. Né, ele diz lá, acho que no texto que se chama Realmente Ideias para Adiar o Fim do Mundo, a gente tem um apego, né, a uma imagem fixa da paisagem da Terra e de humanidade. E ele diz, essa é a marca mais profunda do antropoceno. Então, a gente tem um apego a esse imaginário de cidade, né, e dessa forma de viver como humanidade, que a gente acha que, bom, é isso ou nada, né? Ou a gente vive assim, mesmo que esteja se destruindo o mundo, ou a gente não vive. A gente não pode pensar uma alternativa, a gente não pode mudar de forma de viver. A gente tem que viver só assim é bom. Se a gente não tiver o celular, se a gente não tiver o shopping, se a gente não tiver uma rua para andar de carro, a vida não é boa, a vida só é boa assim. E é isso que ele está questionando, né? Esse imaginário coletivo que se construiu, né, desde a modernidade, e o quanto, né, isso é ideológico, né, é abstrato. Então, pode ser mudado, a gente pode se questionar e pensar de outra forma, né, e ver a vida de outra forma, ver a vida na Terra, gostar de outra paisagem, gostar de outra forma de viver. Ele fala, né, daí a humanidade foi descolada desse organismo que é a Terra, então a gente lembra, né, como eu já comentei, da separação entre matéria e espírito, né, feita na modernidade, filosoficamente, né, a separação entre matéria e espírito feita pelo Descartes, por exemplo. E aí, em contraposição a isso, em contraposição a essas narrativas modernas, a gente tem, né, e aí por isso que essas filosofias, né, indígenas, quilombolas, elas são marginais, né, elas ficam desprezadas, ficam à margem, né, ficam ali na beira do que é considerado filosofia, academicamente. Essas narrativas, elas dizem o contrário, né, elas dizem que tudo é natureza, nós somos natureza. Dá até para a gente lembrar um pouco, né, da teoria da evolução, nós somos macacos, né, somos hominídeos, somos um pouquinho diferentes, 1%, se não me engano, diferentes dos chimpanzés, diferentes dos bonobos, mas nós somos, né, na maior parte os 99% iguais a eles, nós somos um animal como qualquer outro. Então, né, para os povos indígenas, nós somos natureza. O cosmos é natureza, então natureza não é só a natureza da Terra, é a natureza cósmica, né? A natureza dentro da Terra, fora da Terra, tudo isso é natureza. Então, a narrativa indígena vem para lembrar isso, né, e para mostrar que existe outra forma de viver, outra forma de significar a vida, de significar o mundo, de significar a relação com o mundo, a relação com as outras pessoas, a relação com os animais, enfim. E aí eu tirei aqui, mas aí ele faz a relação, né, ele fala, né, bom, em contraposição a essa narrativa global, né, do capitalismo, essa ética moderna, essa visão filosófica da modernidade do que é viver, de como se deve viver, do que é bom, do que não é bom, do que é verdade, do que não é verdade. Em contraposição a isso, a gente tem as narrativas indígenas, né? A gente tem as narrativas dos povos originários, né? E aí, né, estendo o sentido, né, dos povos originários para os povos afrodiaspóricos e seus descendentes, enfim. Para esses povos, né, existe espírito em tudo, né, existe espírito na natureza. E, digamos, para além da natureza, né, existem outras formas de vida com as quais também se está em relação. Então, diferente do que às vezes se diz, né, há uma riqueza muito maior de significado, de imaginação, nessas formas de viver, né, indígenas, originárias, etc., do que na forma de viver que a gente está, né, na civilização. Porque a gente tem um sentido da vida, um sentido da verdade, um sentido do que é real e do que não é,
muito restrito, né? E essa restrição, muitas vezes, nos leva a uma agonia insuportável, né? Como, por exemplo, quando você perde o sentido da vida, quando você perde a vontade de viver. E aí essas narrativas indígenas aparecem, então, como alternativa. Eu recomendo, né, a vocês, se vocês tiverem interesse pelo tema, né, o Walter Mignolo, que é um autor argentino, branco, enfim, mas que é anticolonial, né, decolonial, e ele fala sobre a questão do imaginário coletivo. E aí, no final de um dos textos dele, ele diz, a gente devia procurar, então, sentido, procurar, né, significar, construir o nosso imaginário, não mais só a partir dessas narrativas, né, europeias, mas também a partir dessas narrativas dos povos que já estavam aqui, na terra onde a gente está, né? Ele está falando da Argentina, mas a gente está aqui no Brasil e pode estender, né, a questão, né, para a gente também. Como é a forma de viver? Quais são os valores, né? O que a gente pode aprender com esses povos que estavam aqui, né? E aí a gente tem hoje, né, de uma forma muito mais acessível, obras como a do Krenak, do Copenaua, de outros, né, indígenas que têm escrito, e a gente pode aprender com eles, né. E aí eu vou passar para o último slide, acho que eu vou passar bem pouquinho, mas eu me atrasei também para começar a exibição. Deixa eu só mudar para o último slide ali, peraí. Ai. E aí, né, terminando, a gente fala, então, dos fins de mundo, né, então, existem os fins, né, dos mundos indígenas, que, como ele diz, né, nós não cessamos de cair, nós estamos caindo há muito tempo, né, desde a colonização, que os povos indígenas estão sofrendo e estão vendo, né, o seu mundo gradativamente acabar, alguns, né, já viram esse mundo acabar, e aí o Krenak fala, então, né, do adiamento do fim do mundo. E aí acho que essa é a ideia que causa mais estranhamento, né? O que ele está querendo dizer com isso? Adiar o fim do mundo, né? A gente está diante da possibilidade, né, do fim do mundo. A gente já começou a viver isso. A catástrofe ambiental, ela não é mais projetada, né, pelas organizações, pelas pesquisas científicas. A gente já está vivendo os impactos dela, né? Como falei, a nuvem de fumaça que saiu da Amazônia e que entrou até nas casas aqui em Curitiba, por exemplo, o clima completamente caótico, né? As temperaturas variando absurdamente, como nunca se viu antes. Existia uma estabilidade, né, climática, uma estabilidade de estações, etc., que funcionava bem, digamos assim, né? Que dava para a gente se preparar para o que estava por vir. É uma coisa que afeta também economicamente a parte da alimentação, né? Porque como existe uma intensa variação climática, isso afeta a capacidade da gente plantar e colher, né? Porque o plantio e a colheita, a agricultura, ela funcionava a partir dessa estabilidade das estações, né? Você sabia o que plantar em certas épocas, porque tais plantas se adaptam a certos climas. Né? E agora a gente não tem mais isso. A gente teve também, né, recentemente, a tragédia lá no Rio Grande do Sul. Enfim, né, o fim do mundo está diante da nossa cara. E aí, quando ele está falando, né, o adiamento do fim do mundo, ele fala daquela ideia, né, vamos abrir paraquedas coloridos, vamos construir paraquedas coloridas. E aí ele pergunta, né, por que tanto medo, assim, de uma queda, se a gente não fez nada em outras eras se não caiu? Porque a gente, né, vem vivendo dessa maneira, né, digamos, a gente vem vivendo cada vez mais perto, né, desse fim do mundo. Então, adiar o fim do mundo, por isso acender paraquedas, a gente está caindo, né, e a gente está abrindo paraquedas para evitar que a gente caia, né, essa é a imagem, né, paraquedas, ele adia a queda. Então, a ideia de construir paraquedas coloridos e adiar o fim do mundo se entrelaça aí. Essa é a imagem que o Krenak está passando. E aí, como, né, adiar o fim do mundo? O que são esses paraquedas coloridos? Adiar o fim do mundo e abrir os paraquedas coloridos é viver de uma outra forma, basicamente. Ter outros valores, contestar, né, ser crítico a essa forma de viver em sociedade. Então, o Krenak não está sendo, digamos, um irracionalista, até porque a ideia de crítica sempre envolve, né, de algum modo,
o exercício, né, do pensamento racional. Então, para você ser crítico, para você questionar, você vai acabar, né, executando, né, a ideia de razão. E aí ele tá propondo isso, né, a gente ser crítico a essa ideia de viver em sociedade e ser criativo no sentido de propor, né, novas formas de viver na Terra, em relação com a Terra e etc. E aí por isso, né, que ele fala, né, que esses outros povos, né, os povos da subhumanidade, como ele ironiza, esses povos têm muito a dizer, têm muito a ensinar, né. Ele fala, né, da despersonalização da natureza, né, dessa coisa de tratar a natureza como se fosse uma coisa e não, né, uma vida, que isso, né, tornou a natureza vulnerável. Então, fez da natureza uma mercadoria sempre em potencial. E para os povos indígenas, para os povos originários, não é assim, né? A natureza é a mãe, né? A natureza é a provedora de tudo que existe. Então, se a gente tem fruta para comer, se a gente tem rio para tomar banho, é porque a natureza nos proporciona. Existe um encantamento, né, da natureza. E eu vou, inclusive, passar para vocês também, propor que vocês leiam, um livro de um físico, é o Marcelo Gleiser, eu acho o nome dele, e ele fala exatamente sobre essa questão, né, da gente precisar, hoje em dia, de uma nova ética, que valorize a Terra, e não trate a Terra como objeto. E é um dos maiores físicos do Brasil, né? Então, é uma ideia que não está sendo só disseminada, digamos, pelos povos indígenas e seus simpatizantes, né? Também por físicos, por pessoas que estão altamente envolvidas na civilização, né? E aí ele fala, né, uma sociedade, então, que não precise de finalidade exatamente, né, para viver, que exista para fruir da vida, né, para ter prazer. E aí ele fala, né, o Krenak questiona, né, a questão da ciência ser subjugada ao mercado e ao fato dela não ser capaz, então, de abrir novos horizontes, novos mundos, perceber que o prazer, ele não precisa de finalidade, né? O prazer, ele é, como o Krenak fala lá, é dançar, é estar com as outras pessoas, né, conversar e etc. Então, você não precisa estar fazendo alguma coisa porque ela é considerada muito legal, porque você é poderoso por estar fazendo aquela coisa, né? Não tem uma finalidade, é a fruição por si própria, né? E para você fruir, você não precisa ir para uma praia em Ibiza ou ir ver um quadro no museu em Paris, né? Você tem arte aqui do teu lado, né? Às vezes os teus amigos são grandes artistas e você não dá muita importância, né? Você quer ver o quadro do Van Gogh lá no Museu Europeu. E aí ele fala, né, uma das coisas que ele questiona, então, por intermédio disso, é o racionalismo e a teleologia, né? Essa ideia de que a gente sempre tem que agir com um fim determinado, com uma valorização determinada, né? Atingir para alcançar algum objetivo. E para terminar, de vez, né, o Krenak fala do lugar do sonho. E aí por isso que o sonho tem um lugar importante nessa obra, né, do Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Porque para você construir esses paraquedas coloridos, você tem que ser capaz de sonhar, né? Capaz de imaginar uma outra forma de viver no mundo, né? Imaginar um outro mundo possível, digamos assim. E aí ele menciona ali no texto também, né, a questão do xamanismo, a questão do lugar do sonho para os povos indígenas, né? E para os povos indígenas, o sonho, ele não é só, como acontece na psicologia, né? Psicologia freudiana, enfim. O sonho não se refere só a você mesmo, né? As suas memórias, as suas questões pessoais. Para os povos indígenas, o sonho é um caminho de aprendizado e de conhecimento, né? Então, através do sonho, você recebe mensagens, recebe previsões, né, do que vai acontecer com você. Você, através do sonho, tem contato com outras formas de vida, com espíritos, etc. Então, o sonho para eles tem um lugar central na vida, né? E é possível ouvir bastante sobre isso através dos textos do Schopenhauer, né, caso alguém se interesse. Nos textos europeus, tem o Carl Jung, que também tem, né, enfim, o sonho é fundamental, né, para a psicologia junguiana, mas tem um livro que é o Memórias, Sonhos e Reflexões, que daí o Jung conta assim, experiências bem pessoais dele com isso, que é bem interessante também para
para pensar essa questão, né, do lugar do sonho, da importância do sonho, né, e do sonho não só como esse lugar onde a gente tem ali os nossos delírios, as nossas lembranças, os nossos conflitos emocionais, mas também o lugar onde a gente aprende, né, recebe, se comunica com outras formas de vida. E aí, né, acho que uma coisa curiosa e engraçada que dá para pesquisar também é o caso das pessoas que receberam os números da loteria em sonho, né, viram os números da loteria em sonho, não jogaram no dia seguinte, por alguma razão, e não ganharam na loteria, e por isso, né, que a gente escuta o relato delas frustrado. Mas é só um exemplo, né, dessa questão do sonho. Enfim, imagino que vocês já tenham, né, experiências pessoais, familiares também, com relação aos sonhos, né, dessa outra forma. E aí, para terminar, né, a ideia do Krenak, então, resumidamente, com os paraquedas coloridos, com o adiamento do fim do mundo, é pensar outro mundo possível, né? É como ele diz, né, um reordenamento das relações e dos espaços e da relação com a natureza. Então, a nossa relação, não só entre nós, né, entre pessoas, né, que daí entra essa questão, não tratar as pessoas como coisas, né, mas vê-las como pessoas, assim como nós, não tratar os animais como coisas, né, mas como seres que têm vida, têm inteligência, como nós, e aí, por extensão, né, toda a natureza. E aí isso envolve, inevitavelmente, a relação com o espaço, né, o espaço geográfico, o espaço concretamente, né, que a gente tem que pensar, e tá, se a gente vai mudar de maneira de viver, né, dá para a gente continuar vivendo dessa maneira na cidade, com concreto por toda parte, daí a água não consegue chegar no solo. É óbvio que a gente tem, né, problema de enchente, problema de falta de água, né, esse problema das enchentes, né, está sendo cada vez mais rotineiro, mas quando eu era criança, por exemplo, elas aconteciam bastante em São Paulo, né, São Paulo capital, porque São Paulo capital, né, é toda de cimento, digamos assim, tem muito pouca vegetação, né, tem muito pouca terra livre, a terra não respira, como os povos indígenas dizem. Então a gente tem que pensar a nossa relação com a natureza e a nossa forma de viver na Terra, né? A gente tem que se reorganizar, tem que sonhar, né, com um outro mundo possível e buscar concretizar, né? Mas como o Krenak diz no texto, né, se a gente conseguir pensar, se a gente conseguir sonhar, a gente já está dando um grande passo, né, nessa inconformação com o mundo como ele está hoje, né? E é urgente que a gente faça isso, né, porque nós temos o time rolando lá da bomba que vai explodir, né, por causa dessa catástrofe ambiental. E aí, né, o que o Krenak também fala é que, bom, temos que pensar também nas pessoas do amanhã, né? Então, nessas crianças que estão nascendo agora, que estão crescendo, enfim. Que mundo nós vamos deixar para elas, né? Em que mundo elas vão viver? Elas vão viver como o filme lá do Mad Max, né? É esse mundo, né, em que elas vão ter para viver. Então, ficam essas questões todas, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. E, se vocês não leram o Krenak, né, eu acredito que vocês vão gostar, e mesmo que vocês não gostem, pelo menos inquietos vocês vão ficar, né, com as questões que ele levanta. Acho que esse é o importante, que vocês pensem, né, profundamente sobre tudo isso, porque é realmente vital para a gente. O cenário que a gente está vivendo é alarmante, está jogando isso na nossa cara, é vital a gente pensar nessas coisas. E, enfim, né, recomendo, inclusive queria pedir, né, para o pessoal aqui do Prevec, né, que fizesse uma redação, enfim, da extensão que vocês quiserem, mas fizessem um textinho, uma resenha, um texto crítico, enfim, sobre esse texto do Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Daí eu posso até entrar em contato com a professora de língua portuguesa de vocês, mas é um trabalho que eu acho que serve de exercício, tanto para o Enem quanto para o vestibular, né? Caso vocês façam a segunda fase, né, dos cursos em que cai filosofia. Mas acho que é um exercício muito interessante, assim, para perceber, para eu conseguir perceber, e me interesso também né, por ouvir vocês falarem, mas para a gente conseguir compreender, dimensionar um pouco, né, a nossa compreensão, o nosso engajamento nessa discussão, enfim. Então, deixo essa proposta aqui, né, de que vocês façam uma redação
E aí eu vou passar o meu e-mail, né, para vocês enviarem. Espero, né, que vocês topem, mas enfim. Eu acho que é isso. Eu vou encerrar a transmissão aqui no YouTube, então. Agradeço a todos vocês, enfim, pela atenção, né? E, como disse antes, espero que tenham gostado. Eu vou terminar a transmissão.